Caros telespectadores, telespectadoras, estamos dando início a mais um programa Escola Bíblica Dominical em Debate. Este que é um programa do Departamento de Ensino Bíblico, através da Superintendência Geral da Escola Bíblica Dominical da Assembleia de Deus em Mossoró, no Rio Grande do Norte. Nós estamos iniciando este trimestre e a sala de aula dos adultos das lições bíblicas da CPAD irá estudar durante este trimestre, este quarto trimestre de 2018, as parábolas de Jesus, as verdades e princípios divinos para uma vida abundante. Então, nós vamos ter uma série de 13 lições, nas quais nós iremos estudar estas parábolas bíblicas, as parábolas do Novo Testamento. O comentarista deste trimestre é o pastor Wagner Tadeu dos Santos Gabi, advogado, autor de várias obras, membro da Casa de Letras Emílio Conde, líder da Assembleia de Deus em Curitiba, no Paraná. Então, essa vai ser a revista que nós vamos estudar ao longo deste trimestre. A lição de número 1, que será a lição do dia 7 de outubro, tem por título Parábola, uma lição para a vida. O texto áureo se encontra em Marcos capítulo 4, versículo 34, e assim diz o texto bíblico. E sem parábolas nunca lhes falava, porém tudo declarava em particular aos seus discípulos. E a verdade prática, as parábolas são uma forma instrutiva para se ensinar grandes lições e delas podemos extrair as inspirações e os ensinamentos divinos para a vida cristã. Muito bem, eu e o pastor Fábio já estamos aqui, prontos para dar início ao nosso diálogo, nosso debate a respeito deste assunto de hoje. Convidamos você para permanecer conosco até o final, voltaremos em seguida. Queridos irmãos e irmãs, a paz do Senhor Jesus Cristo, estamos felizes pela oportunidade que Deus nos dá de mais uma vez estar aqui com vocês para estudarmos mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. Estamos aqui na companhia do professor José Roberto, estive ausente por umas 3 semanas por causa de uma cirurgia que fiz, mas graças a Deus estamos de volta e para estudar uma nova lição, um novo trimestre, vamos estudar ao longo desses 3 meses as parábolas de Jesus. Na lição de hoje é uma lição introdutória, parábola, uma lição para a vida, onde o foco principal vai ser definir o que é uma parábola e analisar os principais princípios de interpretação das parábolas de Jesus. Esse trimestre vai estar concentrado no estudo das parábolas de Jesus. Sabemos que Jesus, ele tanto era pregador quanto um ensinador. A Bíblia identifica Jesus, os evangelhos identificam Jesus como um rabi, como um mestre, como aquele que ensina. E Jesus, ele ensinava enquanto pregava e pregava enquanto ensinava. E o título que mais identifica Jesus nos evangelhos é o título de mestre, porque ele era um mestre, um ensinador por excelência. E como um mestre de excelência, Jesus, nos seus ensinos, ele se valia, utilizava diversas figuras de linguagem, ele lançava mão de diversos recursos didáticos, estratégicos, para poder tornar o mais claro possível o seu ensinamento, para poder ser o mais didático possível. E a gente vai ver ao longo dessa lição também, às vezes até ele usava também parábolas para até dificultar o entendimento daqueles que eram duros de coração. Então, nós vamos aprender aqui os principais princípios para a interpretação das parábolas. A parábola é um dos recursos didáticos que se utiliza para a comunicação de uma mensagem. Existem outros recursos, outras estratégias, e nós precisamos nos focar aqui
ao longo desse trimestre, nesta lição em particular, sobre a questão das parábolas. E, através das parábolas, Jesus ensinava grandes verdades, né, para os seus ouvintes. Então, nós vamos aqui na lição de hoje distinguir a parábola de outras figuras de linguagem, vamos esclarecer o contexto histórico e cultural em que as parábolas foram proferidas, e no terceiro tópico vamos trabalhar aqui algumas regras básicas para interpretação e compreensão das parábolas. Em primeiro lugar, no tópico 1 da nossa lição, temos aqui o que é parábola, o que é uma parábola, né? O que é uma parábola? Então, nós temos aqui uma palavra no hebraico e outra no grego que dão ideia daquilo que é uma parábola. No tópico 1.1 da nossa lição, no conceito aqui de parábola, vindo do grego, refere-se a um dito profético, a um provérbio, uma analogia, um enigma, um discurso, um poema, um conto, um símile. Já na visão grega, né, no grego do Novo Testamento, a palavra parábola já tem um significado mais específico do que quando comparado ao Antigo Testamento hebraico. Então, no grego, dá a ideia, né, de pôr ao lado de, ou comparar como uma ilustração. Então, para resumir, para simplificar, o nosso estudo ao longo desse trimestre é de parábolas à luz dos evangelhos, à luz dos ensinamentos de Jesus nos evangelhos. Então, parábola é um recurso didático que Jesus utilizou bastante para poder ensinar verdades espirituais aos seus ouvintes a partir de uma história, a partir de uma narrativa, de um exemplo do dia a dia das pessoas. Então, parábola significa literalmente comparação, colocar ao lado. Então, ele pegava uma história, um fato, uma narrativa da vida real, conhecida de todos, e dali extraía uma lição espiritual, para ilustrar uma lição e um ensinamento espiritual. Então, ele utilizava esse recurso para indicar uma história breve, um exemplo esclarecedor para ilustrar uma verdade. Então, pastor José Roberto, Jesus como mestre dos mestres, que utilizou de muitos recursos didáticos, dentre eles o recurso da parábola. É isso mesmo, pastor Fábio. E a gente vê aqui nesse ponto 1.2 a necessidade da gente fazer a distinção entre parábolas e outras figuras de linguagem. Então, inicialmente, o que é uma figura de linguagem? São tipos, são modelos de linguagem. Nós temos a linguagem que está no nível mais literal e uma linguagem que está no nível mais figurado. Então, isso é um contínuo, é um processo. Os estudiosos da linguagem trabalham essa dimensão da linguagem enquanto ilustração, enquanto figura. E nós temos várias figuras de linguagem que já foram destacadas pelos gregos antigos. Dentre elas, nós ressaltamos aqui o símile, que é um tipo de comparação também, o provérbio, que é um dito, a metáfora, né, que é um processo de substituição, uma alegoria, que você utiliza uma história para contar uma outra realidade, a fábula, né, que geralmente é uma história que está no campo da personificação, geralmente há animais, por exemplo, tipos. E a gente faz a distinção em relação à parábola, porque a parábola, ela especificamente é uma narrativa, ela conta uma história, ela trata de fatos da vida real, então por isso ela pode ser diferenciada do mito, né? O mito geralmente é uma história que se conta a respeito de um determinado fenômeno e que não necessariamente tem uma relação direta com o mundo real. Apenas se pode fazer alguma aplicação. Já a parábola especificamente, ela trata de verdades por meio de uma história, por meio de uma narrativa. E nós temos vários exemplos na Bíblia, nas próprias histórias que Jesus contou, ele faz a explicação, a explanação, quando ele diz, por exemplo, o campo é o mundo.
o inimigo é o diabo, a boa semente são os filhos do reino. Então Jesus teve a preocupação de contar, interpretar algumas parábolas. Como o pastor Fábio destacou, essas parábolas, elas eram recursos didáticos. Jesus era um rabi, Jesus era um mestre, então eram recursos didáticos que Jesus se utilizava para trazer verdades espirituais. Ninguém também vai se equivocar, pensar que isso aqui também tinham que ser histórias que teriam que ter acontecido realmente, tais quais Jesus contou. Evidentemente, são histórias que poderiam ser acontecidas porque fazia parte do mundo real e do contexto sócio-histórico no qual Jesus se encontrava. Mas o objetivo central da parábola é trazer uma verdade espiritual, um ensinamento, e para isso nós precisamos ter o cuidado de abordar as parábolas, nós vamos ver aqui mais adiante, dentro do seu respectivo contexto. E aqui nós temos o ponto 1.3, por exemplo, que fala sobre a aplicação das parábolas. Então é preciso, por exemplo, a gente entender o que é que Jesus estava querendo dizer, qual a intenção de Jesus quando ele estava dizendo, quando ele estava fazendo uma narrativa, quando ele estava contando uma parábola. Porque aí a gente pode considerar aqui que Jesus era um contador de histórias também, no sentido didático do termo. Então a finalidade, por exemplo, dele era convencer aqueles que condenavam os ensinamentos, a sua pregação. Ele fez isso várias vezes. Jesus usava de métodos parabólicos ou da parábola para mostrar níveis de caráter espiritual, como é que as pessoas deveriam se portar. Jesus dava resposta a algumas das indagações que faziam a ele, como, por exemplo, quem é o meu próximo? E Jesus, às vezes, respondia algumas das suas perguntas, ou das perguntas que eram feitas a ele, por meio de parábolas. Isso porque Jesus queria ilustrar verdades para trazer uma explanação que pudesse chamar a atenção dos seus ouvintes. Porque, às vezes, quando você dá uma resposta direta, você não tem o mesmo efeito de quando você conta uma história, uma narrativa. Bem, nós estamos encerrando o primeiro bloco, voltaremos em seguida. Continue conosco. Muito bem, meus irmãos e irmãs, a paz do Senhor, mais uma vez, estamos de volta com o programa Escola Bíblica Dominical em Debate e hoje estudando a lição 1 do novo trimestre da Escola Bíblica Dominical, do quarto e último trimestre deste ano de 2018, a lição 1, Parábola, uma lição para a vida. Já temos conceituado, definido a questão da parábola e contextualizado a parábola em relação a outras figuras de linguagem. E uma coisa que nos chama a atenção, a própria leitura bíblica em classe traz aqui, em Mateus capítulo 13, versículo 10, os discípulos perguntaram a Jesus: por que lhes falas por parábolas? Então, eles perguntaram a Jesus por que Jesus falava tanto parábolas, por que Jesus ensinava tanto a respeito de parábolas. E Jesus respondeu a eles dizendo: porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhes é dado. No versículo 13 aqui da leitura bíblica em classe, Jesus disse: por isso lhes falo por parábolas, porque eles vendo não veem, e ouvindo não ouvem e nem compreendem. E no versículo 15, Jesus explica: porque o coração deste povo está endurecido e ouviu de mau grado com seus ouvidos e fechou os olhos, para que não veja com os olhos e ouça com os ouvidos e compreenda com o coração e se converta e eu o escuro. Então a gente observa aqui que quando Jesus usava de parábolas, ele tinha dois
principais objetivos, conforme o tópico 1.3 da nossa lição, diz que tinha duas razões distintas para Jesus ensinar por parábolas. Primeiro, ilustrar a verdade para aqueles que estavam dispostos a recebê-la, e segundo, obscurecer a verdade daqueles que a odiavam. É muito interessante esse tipo de atitude aqui de Jesus. Aí eu me lembrei agora de um ditado que diz que o mesmo sol que amolece a manteiga, ele pode endurecer o barro. E a gente observa aqui que a atitude do coração dos ouvintes em relação à palavra de Deus determina muito, tem uma influência muito grande na compreensão dos ensinamentos de Jesus. Então Jesus disse, aqueles que estão com o coração aberto para entender e compreender a vontade de Deus, Jesus, ao ensinar por parábolas, facilita o entendimento e a compreensão deles. Mas aqueles que têm o coração duro, aqueles que já fecharam totalmente o seu coração para a palavra de Deus, eles não vão entender, eles não vão compreender, vão ficar com o coração mais duro ainda, conforme Jesus falou aqui em Mateus capítulo 13, versículos 11 a 15, conforme nós lemos aqui na leitura bíblica em classe. Então, para que a parábola seja explicada e aplicada, primeiramente é indispensável examinar a sua relação com o que precede e com o que segue, e descobrir com base nisso, antes de qualquer outra coisa, a sua ideia principal. Então, essa parte aqui, dessas dicas hermenêuticas para a interpretação de parábolas, nós vamos desenvolver e detalhar lá no terceiro tópico da nossa lição. Mas uma coisa importante aqui nesse tópico 1.3 é que a importância do ouvinte para compreender a palavra de Deus. A Bíblia diz que o homem natural não compreende as coisas espirituais, porque para ele elas parecem loucura, porque as coisas espirituais, elas se discernem espiritualmente. E muitas vezes o homem quer primeiro conhecer tudo para depois crer. O homem quer que Deus, primeiramente, dê muita satisfação a ele, que Deus dê muita explicação a ele, para depois ele decidir se crê ou não crê, se aceita ou não aceita. Então, a nossa atitude para com os ensinamentos da palavra de Deus, para com os ensinamentos de Cristo, deve ser atitude de humildade, atitude de coração aberto, para compreender e para entender a palavra do Senhor. Aqueles, professor José Roberto, que estão com o coração aberto para entender, porque muitas vezes a gente não entende, inclusive tem parábolas de Jesus que são de mais fácil interpretação, tem outras que têm interpretação mais difícil. Algumas Jesus já deu a interpretação, por exemplo, a parábola do semeador, ele já explicou qual que seria a interpretação, cada terra ali, o que é que simbolizava e tudo. Então, algumas são de mais difícil interpretação, outras de mais fácil interpretação, mas quando a gente está com o coração aberto, essas figuras de linguagem que Jesus usa, lança luz para melhorar o nosso entendimento. Se o coração estiver fechado, aí confunde. É isso mesmo, pastor Fábio. Por se tratar de histórias e que envolvem narrativas, uma coisa que nós chamamos a atenção aqui é justamente esse aspecto de, quando se conta uma história, as pessoas precisam ter uma sensibilidade e estarem preparadas, e neste caso aqui das parábolas, inclusive espiritualmente, para ter uma compreensão daquela narrativa, daquela história que Jesus estava contando. Então, a parábola, ela tem esse efeito, tem o efeito de tocar aquelas pessoas que são sensíveis e abertas para as verdades espirituais e de se ocultar, por outro lado também se ocultar para aquelas pessoas que se fecham à verdade do Evangelho. Então eu até me lembro aqui que C.S. Lewis já destacava, que talvez por isso Jesus tenha falado que o reino de Deus era das crianças, porque as crianças compreendem a linguagem das histórias, das narrativas, e nós precisamos também ter essa sensibilidade espiritual para compreender
essas histórias, essas narrativas, essas comparações, porque esse é o sentido mais específico da palavra parábola, essas comparações que Jesus fazia. Então, nós temos aqui no tópico 2 da lição o contexto social e literário. Então, a gente precisa compreender em que locais e tempo essas parábolas foram contadas, foram narradas, e entender também qual o gênero literário, qual a especificidade desse gênero literário parábola. Isso porque nós temos diferentes gêneros literários, nós temos gêneros de cunho dramático, né? Nós temos lírico, e aqui nós temos na Bíblia vários outros gêneros, mais especificamente nós temos música, canções, nós temos na Bíblia palavras de sabedoria, nós temos cânticos, nós temos narrativas de histórias e temos esse gênero que é o gênero da parábola. Então, vamos contextualizar inicialmente em que ambiente aconteceram essas parábolas. Jesus contou essas parábolas. Então, inicialmente, na região da Galileia, que é uma região ali dos tempos de Jesus, que compreendia todo o território ao norte de Samaria e ia até ao Monte Líbano. Então, tinha ali o Mar da Galileia, que na verdade não era um mar, é um grande lago, não é? Mas era reconhecido, inclusive destacado na Bíblia como um mar. E ali nós temos também o contexto do mar Mediterrâneo, com uma grande rota comercial. Aquilo era um ambiente, o ambiente histórico era um ambiente no qual o povo de Israel, o povo judeu, estava debaixo do domínio do Império Romano, porque na verdade Roma dominava praticamente o mundo todo da época, era a época do Império Romano. Era uma região próspera, era uma região que abrigava uma população considerável e era muito importante para aquela região o Mar da Galileia, porque ali havia uma cultura também de pesca. Então é por isso que Jesus conta histórias também relacionadas àquele ambiente. Ao ambiente também, pastor Fábio, da agricultura, porque ali também as pessoas plantavam, colhiam. Então é importante sempre que ao ler as parábolas as pessoas entendam que Jesus estava falando daquele ambiente. É verdade. Na época de Jesus, Israel não era um país industrializado, né? Era um país, um lugar de uma região de atividade rural, a economia era baseada na agricultura, na pesca, né? E na cadeia produtiva, né? Da pesca, pescava, vendia peixe, tinha que fabricar barcos, né? E toda a questão agrícola de produção, e tinha, como nós vamos ver daqui a pouco, a questão da região de Jerusalém. Mas a Galileia era uma região que ficava ao norte, mais chuvosa, uma região onde tinha terras melhores para a agricultura. Mas o nosso tempo do segundo bloco já acabou, vamos fazer mais uma breve pausa e já retornaremos para continuar estudando aqui o contexto social e literário das parábolas de Jesus. Fique conosco. Queridos telespectadores do programa Escola Dominical em Debate, estamos de volta para o terceiro bloco do nosso programa de hoje, estudando a lição de número 1, parábola, uma lição para a vida. Estávamos no final do bloco anterior falando sobre a Galileia no tempo de Jesus, o tópico 2.1, a região da Galileia que ficava ao norte lá de Israel, de Samaria até ao norte, já fazendo fronteira com o Líbano e com a Síria, era uma região que era muito próspera materialmente, ficava também a questão de rota comercial, tinha uma grande circulação de gentios, de pessoas que não eram judeus puro sangue, tinha cidades, né, que era muito ocupada pelos romanos,
Lá tinha o Império Romano, tinha cidades lá onde tinha a sua base militar, tinha uma influência muito grande, inclusive era chamada também a Galileia dos gentios. Já tinha também a influência, né, dos samaritanos, que eram judeus não, vamos dizer assim, puro sangue, eram judeus um pouco misturados, e tinha também grande circulação de pessoas de outras nações do Império Romano. Então, as ocupações lá na região, a presença daquele grande lago de água doce, né, que é o Mar da Galileia, também chamado de Mar de Tiberíades, ou Lago de Genezaré, onde ali se praticava muito a pesca, onde se pescava muitos peixes. Então, e é uma região também que é mais chuvosa, onde tem uma maior quantidade de terras planas, terras também de melhor fertilidade, vales, onde se praticava a agricultura, a pecuária, né, onde tinha a questão da pesca, também a questão de curtume para processar peles de animais, fabricação de embarcações e assim por diante. Então, Jesus, ele estabeleceu o seu ministério na Galileia. Lembre-se que Jesus nasceu em Belém da Judéia, lá no sul, na Judéia, na cidade de Belém. Foi lá onde Jesus nasceu, mas os seus pais eram lá, moravam em Nazaré, no norte, lá na Galileia. Então, Jesus, ele nasceu em Belém da Judéia, mas ele se criou lá em Nazaré, era a cidade onde ele se criou, e ele começou o seu ministério lá no norte, lá na Galileia. Então, a maior parte do tempo do ministério de Jesus foi na Galileia, em várias cidades, né, como Nazaré, Cafarnaum, onde ele estabeleceu a sede do seu ministério, em Cafarnaum, Tiberíades e várias outras cidades daquela região, às margens do Mar da Galileia. Então, nas suas parábolas, ele falava muito da vida do cotidiano, da agricultura, dos trabalhadores na agricultura, da pesca. Então, tudo isso que ele falava tinha a ver com o contexto no qual eles viviam. Então, é muito importante a gente entender isso. Quando a gente quer esclarecer, quando a gente quer lançar luz sobre o ensinamento, a gente tem que usar da simplicidade, falar na linguagem do povo, falar na linguagem que o povo entenda. Então, no caso da parábola, se o objetivo era esclarecer, tornar mais didático possível o ensinamento, tinha que lançar mão de uma breve história do cotidiano, bem conhecida, e reforço o que o professor José Roberto já falou aqui, que as histórias narradas nas parábolas poderiam ser histórias reais ou histórias fictícias. Não é obrigado uma parábola somente ser de história real. Poderia também ser uma história fictícia, com personagens fictícios, porém, mesmo que seja uma história fictícia, mas também não pode ser uma história assim, absurda, assim, que não tenha nenhuma probabilidade de ser real, né? Então, isso também a gente precisa ter cuidado. Jesus contava parábolas e as suas parábolas eram coisas que tinham a ver com o cotidiano, eram histórias plausíveis, de coisas que eles conheciam muito bem, e daí a importância para a gente entender as parábolas de Jesus é conhecer esse contexto histórico, o contexto social, quando ele fala lá da parábola das virgens, o casamento, as lâmpadas e tal, tudo ali para um melhor entendimento, a melhor compreensão disso aí, é necessário saber o contexto social, o contexto cultural da época. Então, ao longo desse trimestre, meu querido professor, querida professora, professor José Roberto, precisamos, vamos estudar nas próximas lições várias parábolas e um conselho importante para os nossos professores, os nossos ouvintes, é que em cada parábola dessa procurem atentar
para a questão do contexto histórico-cultural, o contexto social, os costumes da época, para melhor entendimento, para captar melhor a força das palavras, das expressões, né, que são ensinadas nessas parábolas. Mas naquela época, professor, também tinha a questão da Judéia, onde tinha Jerusalém, que era a capital, que era uma realidade bem diferente da Galileia. É isso mesmo. Nós temos a Judéia, que ficava na parte sul, e com destaque para a cidade de Jerusalém, que era uma das cidades mais populosas daquela região, e também é uma das cidades mais antigas. Então, a época que Jesus viveu, boa parte do seu ministério também foi desenvolvido nessa região da Judéia. E ali Jesus contou algumas histórias, narrativas também, muito embora a gente destaca que predominantemente as histórias que Jesus contou, de acordo com o relato dos evangelhos, que é o gênero teológico, bíblico, que mais trata dessas questões, a maioria das parábolas que estão destacadas nos evangelhos, elas estão nos evangelhos sinóticos. E a palavra sinóticos quer dizer a partir da mesma perspectiva, do mesmo ponto de vista. Então, nós temos Mateus, Marcos e Lucas, que são considerados os evangelhos sinóticos, e nós temos o evangelho segundo João, que não está categorizado entre os sinóticos, justamente porque o ministério de Jesus que João destaca é justamente nessa região da Judéia, Jerusalém, essa parte mais sul, daí a importância também do conhecimento do contexto geográfico. Então, o que era que estava acontecendo ali naquela parte sul, ou na região da Judéia? Bem, Roma continuava tendo governo e dominando aquela região, mantinha seus representantes, Herodes, Pilatos, que eram representantes do governo ou do Império Romano. As pessoas, na sua maioria, os judeus, eram pessoas simples, que pagavam tributos para o Império Romano. Daí nós vamos identificar alguns grupos religiosos, como os fariseus, saduceus. Vamos identificar grupos também políticos, como os zelotes, né? Que eram pessoas que já tentavam se impor contra o Império Romano, e era uma situação geralmente de pobreza, em que aí nós temos fariseus, publicanos, né? Publicanos que eram os cobradores de impostos, que recebiam ou coletavam os impostos dos judeus para entregar aos romanos, e por isso eram pessoas que não eram bem vistas. Tinha também algumas divisões de cunho geográfico, como o pastor Fábio destacou. Ao norte nós temos os samaritanos, ao sul os judeus, e judeu e samaritano, eles não conviviam muito bem, tinha questões de disputas ideológicas, disputas religiosas, questões étnicas envolvidas, e Jesus vai se aproveitar dessa condição também para contar algumas parábolas, a parábola do samaritano, a parábola do fariseu e do publicano. Então, esse contexto vai ser importante para a gente entender essas parábolas. E nós vamos tratar mais em seguida sobre essa questão do gênero literário dos evangelhos. Voltaremos logo daqui a pouco. Continue conosco. Estamos de volta ao programa Escola Bíblica Dominical em Debate. Nós vamos para o ponto 2.3, falar um pouco sobre o contexto literário, os evangelhos. Então, essa questão do gênero literário é uma questão que os estudiosos da atualidade, eles recomendam que a gente não tente categorizar de forma definitiva quais são os gêneros, porque, na verdade, inclusive em relação aos textos bíblicos, nós temos uma diversidade de gêneros e gêneros dentro de gêneros, né? Então, nós temos aqui os evangelhos, que a gente pode categorizar como um tipo de gênero bíblico,
ou, se alguém preferir, de gênero literário. E dentro desses evangelhos, os 4 do Novo Testamento, Mateus, Marcos, Lucas e João, já ressaltamos aqui que Mateus, Marcos e Lucas são considerados evangelhos sinóticos, porque partem do enfoque numa perspectiva parecida, inclusive há quem diga que os evangelistas que escreveram esses 3 evangelhos, eles, de algum modo, eles dependeram em maior ou menor grau uns dos outros. E tem um evangelho que tem um enfoque mais diferenciado, que é o Evangelho segundo João, que é um evangelho que não é considerado sinótico por causa do seu enfoque, da questão do contexto geográfico. E há quem diga, inclusive, historicamente, teologicamente, que João conheceu esses outros 3 evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas e justamente por isso resolveu dar um enfoque distinto e enfocar o ministério de Jesus na região da Judéia. Então, por isso, no Evangelho de João, nós temos um número bem menor de parábolas. Há até quem diga que no Evangelho segundo João nós só temos uma parábola, que seria do capítulo 10, né? Quando Jesus conta a história do bom pastor. Bem, em todo caso, o mais importante é a gente destacar aqui que mesmo dentro dos evangelhos nós temos biografias, sermões, narrativas e parábolas, que é o tema que vai mais nos interessar, pastor Fábio, ao longo deste trimestre. Agora, uma coisa importante que a gente precisa ressaltar e que é preciso ter muito cuidado ao longo deste trimestre é a interpretação das parábolas, como ler parábolas. Pastor Fábio, a gente já de vez em quando escuta aí algumas interpretações alegóricas, bem esdrúxulas em relação à parábola, e isso já vem de muito tempo, o período lá da influência filosófica, né, dos pais da igreja, de interpretações mais alegóricas, mas é preciso que se tenha muito cuidado na interpretação dessas parábolas de Jesus. É verdade, professor José Roberto. O tópico 3 da nossa lição, justamente ele se ocupa em trazer para nós alguns princípios gerais, né, de interpretação de parábolas. Em primeiro lugar, é importante entender que tem algumas parábolas são de mais fácil interpretação, outras de mais difícil interpretação, e algumas delas Jesus já deu a interpretação. Algumas delas, como por exemplo a parábola do semeador, Jesus já deu a interpretação. Outra coisa importante na questão de interpretação de parábolas é a gente entender que a parábola ela tem uma mensagem central, ela tem uma ideia central, a moral da história. Então, essa é a ideia principal, isso que é importante. O leitor, ao ler a parábola, ele deve procurar qual é o ensino que Jesus quer transmitir aqui. Então, na parábola, ao longo da narrativa, na narrativa você tem muitos detalhes que apenas são utilizados para compor aquela narrativa, mas que não tem uma lição, uma verdade que você pode extrair de todos os detalhes da parábola, porque os detalhes da parábola apenas são coadjuvantes que vão apontar para a mensagem central. Então, quando a pessoa é muito dada à alegorização das coisas e espiritualizar tudo, aí em qualquer parábola acha que até as vírgulas da parábola simbolizam alguma coisa, até os parágrafos na parábola está relacionado, tem uma aplicação espiritual. Né? Os personagens, o nome dos personagens, então a gente precisa ter cuidado com isso. Em primeiro lugar, normalmente numa parábola tem um motivo, é importante a gente ver o contexto imediato anterior à parábola. Então, por exemplo, na parábola do bom samaritano, no contexto imediato anterior à parábola, a gente vai ver o motivo, por que Jesus contou a parábola do bom samaritano. Jesus tinha acabado de ensinar a importância, o mandamento de amar o próximo como a si mesmo, e aí perguntaram a Jesus quem é o próximo, quem é o meu próximo. Então, foi por causa dessa pergunta que Jesus contou a parábola do bom samaritano. Então, é muito importante para entender a parábola do bom samaritano, entender o porquê de Jesus ter contado aquela parábola. Então, Jesus contou toda a parábola do bom samaritano para ilustrar na prática, em diversos cenários, quem é o meu próximo.
quem é o meu próximo e sobre a importância de amar o próximo. Então, na parábola é muito importante procurar o que vem antes da parábola para saber o porquê de Jesus ter contado aquela parábola, a parábola em si, que tem uma ideia principal, o moral da história, isso aqui é o que a gente deve procurar, e não elementos secundários, coadjuvantes que tem na narrativa, e no final da parábola a gente procurar ver qual é a aplicação, né? Qual é o fechamento do ensino da parábola. Então Jesus, quando terminou de contar a parábola do a parábola do bom samaritano, Jesus disse, né, qual desses três parece ter sido próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores? Respondeu-lhe o intérprete da lei, o que usou de misericórdia para com ele. Então Jesus disse, vai e procede tudo de igual modo. Então, esse é o ensinamento principal da parábola. Jesus queria ensinar a importância de identificar o próximo que precisa da nossa ajuda e também nos estimular a amar o próximo como a si mesmo na prática. Então, a parábola ela cumpriu com essa missão, com esse objetivo. Então, é isso aqui que está o tópico 3.1, entendendo a narrativa como síntese das experiências cotidianas, né? Então, a gente precisa, já falamos aqui, a questão do contexto social, contexto geográfico, contexto histórico, o contexto cultural, para poder entender isso bem direitinho. E o tópico 3.2 é procurar as declarações explícitas e implícitas do agir de Deus no contexto literário. Então, pastor José Roberto, é fundamental em cada parábola a gente atentar para esses detalhes. É isso mesmo. E aí eu vou dar um exemplo aqui do que não se deve fazer ao interpretar uma parábola, né? Uma história, uma vez, alguém interpretando a parábola do bom samaritano, que o pastor Fábio acabou de narrar, de contar, alguém quis insinuar que os 2 dinheiros que aquele homem tinha pago ali naquela estalagem significava 2000 anos e que Jesus iria voltar no ano 2000, né? Isso evidentemente aconteceu antes da chegada do ano 2000, mas são exemplos de pessoas que forçam e tentam colocar no texto elementos que a própria parábola não lhe dá respaldo. Então é importante que se veja o contexto e aqui algumas perguntas que de repente podem ser feitas aqui com base no ponto 3.3, que é identificar a aplicação prática da parábola. Você pode se perguntar, por exemplo, para quem a parábola foi contada? Essa parábola foi contada, por exemplo, para os líderes religiosos do tempo de Jesus, né? De repente isso aí é uma chave para a interpretação da parábola. Por que a parábola foi contada? Às vezes Jesus contou uma parábola em resposta a uma indagação e uma pergunta que lhe foi feita. Por que a parábola foi contada? Qual a moral, ou seja, qual o ensinamento, qual a instrução, qual o objetivo, para ser mais específico, qual a intenção dessa parábola que Jesus contou? Qual o ponto culminante, o ápice, o clímax dessa narrativa? Porque um dos grandes problemas, às vezes, das pessoas que interpretam de maneira equivocada as parábolas é que, ao invés de se aterem ao aspecto central da parábola, elas enfocam aspectos secundários, elementos que não são tão importantes na parábola. Alguma interpretação é dada na passagem para a parábola, ou seja, o próprio contexto explica a parábola. O que foi que Jesus disse a respeito dessa parábola? Então aí ficam aqui algumas orientações gerais que nós vamos nos utilizar delas ao longo deste trimestre, com o devido cuidado para que a gente possa interpretar apropriadamente as parábolas de Jesus. Isso mesmo, pastor José Roberto. Aqui eu aproveito a oportunidade para aconselhar os nossos professores e professoras da Escola Bíblica Dominical que nesta semana que antecede a primeira lição deste trimestre, procure ler em livros de hermenêutica diretrizes
para a interpretação de parábolas. Trabalhe um pouquinho essa parte hermenêutica para a interpretação de parábolas, para nos ajudar ao longo deste trimestre na interpretação das diversas parábolas que vamos estudar. Nós estamos chegando ao final de mais um programa Escola Bíblica Dominical em Debate, e aqui eu quero agradecer a você pela audiência, pela sua atenção e convidar você, se ainda não se matriculou na Escola Bíblica Dominical para este quarto trimestre de 2018, se matricule você e sua família, vamos para a Escola Dominical, porque é lá onde o debate continua, não é isso? É isso, o debate continua na Escola Bíblica Dominical da sua congregação. Este programa ou nenhum outro programa da internet ou da TV, blogs, comentários, substitui a Escola Bíblica Dominical da sua congregação. Frequente, participe da Escola Bíblica Dominical. Fiquem todos na paz do Senhor e até o próximo programa, se Ele mesmo permitir. Amém. A paz do Senhor e até o próximo programa, se Deus quiser.